Verifique a conexão. Antes que eu... Verifique a conexão e antes que eu me esqueça, porque a minha estava longe. Deixa eu me ajeitar. Hoje, segunda-feira, dia 25 de maio de 2020, está começando mais um Tokusatsu Show Live aqui hoje, especial Dia da Toalha, Dia do Orgulho Nerd. Sejam bem-vindos, eu sou o Kuroda e a gente fez uma live aqui hoje às pressas, mas agradecendo a presença de todo mundo. A gente não podia deixar essa data de fora, né? A gente não podia não fazer nada hoje. E aí eu convidei uma pessoa que tem parte importante na vida, tem uma parcela de culpa na vida nerd de muitas pessoas, inclusive na minha. E eu vou chamá-lo aqui pra gente bater um papo. 1 hora, agradecendo a presença de vocês que estão entrando. Vocês me ouvem? Tá todo mundo me ouvindo? Vamos lá. Aê! Me ouve? Ouço bem. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A quarentena tem feito a gente ficar mais barbudo? Bastante. Né? Pronto, ajeitei aqui. Eu tenho visto as pessoas e aí eu vejo as fotos, aí eu chamo pra lá e elas estão cada vez mais barbudas. Né, e o cabelo, minha filha, que deu uma quebrada de galho, Senão também já era. Até os fios brancos também deram uma aumentada aqui, mas faz parte. Marcelo Del Greco, muito obrigado aqui por essa participação rápida, esse convite rápido e inusitado, mas agradeço aí por você ter topado. Hoje várias lives já aconteceram e estão acontecendo durante todo o dia, né? Relacionado ao Dia da Toalha, né? O Dia do Orgulho Nerd. E aí eu falei, a gente não pode ficar de fora, a gente precisa ter alguma coisinha, a gente precisa ter aqui salva, né? No dia de hoje. Então, muito obrigado. Imagina, tamo aí. Eu falei quando eu abri aqui, né? Você tem uma parcela de culpa na vida nerd de muita gente. Você sente isso? Ou já sentiu e agora tá mais tranquilo? Ou já passou isso pela sua cabeça? São várias etapas, né? No começo, 25 anos atrás, na Herói, eu lembro que, assim, primeiro é bom todo mundo saber que a gente sempre tá fechado, ou na redação, ou em casa, em algum lugar trabalhando. Uhum. Então, você obviamente tem notícias do mundo exterior, né? Mas você não vivencia isso. E lá, no começo, lá na Herói, a gente não tinha ainda os grandes eventos de anime, de mangá, né? Na verdade, tinha o Festival do Japão, e olhe lá, alguma coisinha, alguma ação da Devir, também naquela época que as pessoas ali se conheciam, porque faziam as assinaturas da Devir, né? Importava muita coisa. Então, ninguém tinha essa noção. Pra gente estava no nosso dia a dia, na nossa rotina. Aí eu lembro que eu e o Juneca, o Odair Braz Júnior, nós fomos chamados pelo pessoal da Devir, pelo saudoso Mauro Martinez dos Prazeres, que eles também têm uma grande culpa na cultura nerd brasileira. Ele só trouxe o Magic para o Brasil. Entendi, sim. E ele é só um dos fundadores da Devir. Então, por aí, você já vê a extensão dele, ele que levou a Devir para Portugal, tudo mais. E aí, eles chamaram nós dois para ir dar autógrafo numa... Eu não sei, eu não lembro se era uma Bienal que ainda tinha lá na Marquise do Ibirapuera, ou se era um festival do Japão. Agora me foge a lembrança, porque levaram a gente, e a gente já entrou ali por trás, onde tinham 2 cadeiras, na verdade eram carteiras de escola, né, ali para ter o apoio do braço, sim, e você poder autografar. E eu e o Juneca fomos assim, tipo, mano, o que nós vamos fazer lá, né? O que as pessoas querem ver a gente? Não tem nada a ver. Velho, de repente, se formaram 2 filas gigantes
e aquela fila não acabava mais, e a gente lá, né, a gente ficou bem na beirada da Marquise, ali onde o pessoal fica patinando, andando de skate, então aqui atrás era o parque, né, a gente estava bem na beirada, se começasse a Tá. chover, choveu nas nossas costas, bem ali perto de onde tinha aquela aranha, no Sim, museu. sim. E aí, cara, a gente olhava, eu e o Júnior, um olhava pro outro e falava, mano, o que que tá acontecendo? O que essas pessoas querem com a gente? Né? É uma coisa muito fora da realidade, entendeu? Num, acho que no livro do Herói, o André Forastieri, que é um dos criadores do Herói também, ele comenta que eu e o Nagado, nós éramos tipo Felipe Neto da Da época, época, sim. entendeu? É, Sem ter internet, sim. né? Pena que eu não pude capitalizar igual ele capitalizou, né? É verdade. Não existia nem internet na época, né? Eu com um terceiro ou quarto, não era nem salário, né? Eu era freela fixo da Herói. Eu comprei primeiro uma máquina de escrever elétrica, que era ao mesmo tempo que ela era sensacional, ela era uma porcaria, porque você encostava num teclado e ela fazia era uma máquina da Panasonic, eu falei, putz, não dá, máquina de escrever, e aí eu lembro que com muito custo eu comprei um 486, que eu tenho guardado a CPU dele até hoje, tem todas as matérias da Herói, tem Sala 900 do Cavaleiro do Zodíaco que eu fiz para Gota Mágica na época, daqueles, liga aqui, e aí eu tinha que fazer 2 finais da mesma história, Ah, porque era, você quer saber se você ia vencer o Shiryu, digite agora o Disque 3, se você quer saber putz. se o Shiryu virou, só que o final era o mesmo, só que contado de formas diferentes. Eu lembro que eu fiz umas 10 histórias, né, e tinha uma que eu brinquei, falar de Tokusatsu, que era um cavaleiro que eu inventei, que ele era de moto e tinha um capacete tipo Kamen Rider, que Sim. o Shiryu enfrentava, exatamente para o Elcio Sodré, né, enfrentar um Kamen Rider, o Shiryu enfrentar um Kamen Rider por causa da homenagem do dublador, né, que o Elcio era o Black e Sim. também fez outros, né, acho que ele é Machine Man também, ele Não. fez vários, Ele fez. É que, na verdade, ele fez. Cara, ele Carivan, fez o. É não, verdade. Peraí. ele fez alguns, igual o Bretas também, ele fez Sim. Flash, ele fez o Shadow Moon, aí no RX, por um motivo X, trocaram ele, e ele virou outro personagem, enfim, aí eu fiz essa brincadeira, mas não dava para ter ideia. Aí eu lembro também do meu primo, ele tinha o quê, uns 9, 10 anos na escola, e aí, obviamente, ele tem o mesmo sobrenome que eu, e a molecada ia abordar ele, Olha. perguntar, e aí, Ah, você é irmão, é primo, é da sua família? Aí eu lembro que eu fui comprar um presente para o meu pai numa loja de esporte, na época que se usava cheque ainda, sim. e aí estavam os filhos do dono, e os filhos eram crianças ali, estavam dando aquela participada ali no caixa, ajudando os pais. E aí o menino pegou e viu meu nome, né? E ele, você é Marcelo do Herói? Meu Deus! E isso aí você meio que acostuma. Eu lembro que já na JBC, na Henshin, no AnimeCon, lá no Arc, acho que foi o segundo ou terceiro AnimeCon que teve lá no Arc, a JBC fez um stand maior, então a Uhum. gente fez, em, acho que foi o primeiro encontro com dubladores, então a gente colocou vários dubladores lá, acho que tava a Raquel, a Denise Reis, tava o Amajones, né, o Afonso Amajones, tinha muita gente ali, tinha pelo menos uns 6, 8 ali, a gente fez uma mesa, eu não lembro se a Tânia Gaidardi também estava, né, a pessoa que eu já conhecia dos bastidores de dublagem, e lotou, obviamente, o dublador lotou. E aí fizemos também um dia de autógrafos, o Ed Carlos, né, que é o gerente de marketing até hoje lá da JBC, também conhecido como Gigante Guerreiro Dylion, da JBC, e o Oca, né, o Arnaldo Massato Oca, que durante anos foi nosso tradutor-chefe, hoje continua trabalhando com tradução, né, ele é intérprete, ele recebe hoje em dia o pessoal de fora, acompanha pelo país inteiro, enfim, e tava aquela lotação também para pegar autógrafo nosso nos mangás da JBC, na Henshin,
Então, como eu falei, é um processo, né? A surpresa, aí você meio que acostuma, mas não deixa de ser estranho, porque eu me formei em jornalismo para seguir carreira de jornalismo esportivo. Eu nunca imaginei que eu ia entrar nessa coisa nerd, né? E eu entrei porque eu tinha já uma bagagem, assim como o Nagado tinha, todo mundo ali que participou da Herói, né? Muita gente começando tinha uma bagagem, uma cultura e um material que era muito importante, né? Que lembrando a gente não tinha internet, muito grande, muito vasto, né? A parte de Tokusatsu, por exemplo, e de anime e mangá era eu e o Nagado, né? O Nagado pegou um pouco até mais de Tokusatsu do que eu. Eu peguei mais assim os clássicos e Família Ultra, né? Eu peguei Robô Gigante, Vingadores do Espaço, e o Nagado, ele tinha um material, tem uma capa da Herói que para mim é uma das mais lindas, que é um close do Fire do Inspector, que era um Roman álbum dele, que ele tinha só do Inspector, né? Aí a gente fazia lá as minas mais lindas dos animes do Tokusatsu. Puta, era tudo material nosso, né? E na época, um dos lançamentos, acho que é o Oranger, e a Ranger Rosa e a Ranger Amarela eram lindas, lindas, devem ser até hoje. E eu lembro que o Nagaro tinha um livro só delas de biquíni e maiô. A gente usou isso na Herói, depois lá para frente usamos na Henshin, né? Inclusive a Henshin, tanto a Herói quanto a Henshin foram as únicas revistas que trataram de Tokusatsu, revistas oficiais, entendeu? Tinha alguma coisa na Heróis do Futuro, mas era muito pouquinho, né? Era só uma pincelada, que era mesmo um pessoal mais de anime e mangá. Né? Eu e o Nagado, né? E aí digo até mais o Nagado do que eu, que proporcionou esse acesso a tanto material que ninguém tinha, porque era material antigo, já de coleção. Não dava para você ir lá na Fonomag e encomendar mais. Não tinha como. Tem uma, eu não sei se é essa capa, mas tem um herói que a gente até postou aqui que foi muito importante, que foi o Herói 10, que é onde fala bastante de Tokusatsu. Não sei se é justamente tem dos Power Rangers, é isso. Não sei se é a do Fire, mas eu sei que é uma que marcou. Inclusive, então, eu tô de Batman por fora, mas por dentro. E eu na verdade estou mais em homenagem a você, que eu estou de Shun, do que estou de Tokusatsu hoje. Um tá homenageando o outro. Embora essa frase seja estranha. Tem problema. Mas tá tudo certo. Estamos num mundo lindo agora. Conta um pouco. Você disse, então, você é formado em jornalismo, queria ir para a parte esportiva. Quais eram os heróis e o que você tem de referência da sua infância para chegar onde você, para chegar nesse, cheguei no herói, mas qual era a bagagem antes? Cara, eu tive muita sorte, de verdade, porque eu peguei ou algumas estreias ou reprises do que hoje são os grandes clássicos, né? Então eu tive oportunidade de assistir, era um sofrimento por vários motivos, né? Primeiro que nos anos 70, quando eu era bem criança, a programação você tinha que acompanhar no jornal, né? Você via lá o horário, a emissora, quando que ia passar, mas nunca era naquele horário. Né? Eu lembro que nos anos 90, quando a MTV entrou aqui no Brasil, a primeira MTV, né, do Grupo Abril, meio que o slogan dele era não seja escravo da sua TV. Por quê? Porque eles tinham os horários e tinham as reprises no horário certo. Sim. Né? Todos os programas era uma que começava e a reprise era às 8 em ponto. Então você não tinha aquela coisa de você ter que ficar esperando começar o que você queria ver e você era obrigado a assistir alguma outra coisa. Né? No começo ali da guerra do SBT, quando o SBT começou a bater forte na Globo, eu lembro de um caso clássico, só para ilustrar, que o SBT anunciou Rambo 1. A Globo deu um jeito de anunciar Rambo 2 para o mesmo dia e mesmo horário. Putz.
Aí, o que o SBT, por sua vez, fazia? Ele esperava acabar a novela da Globo. Então, quanto mais a Globo atrasava, mais o SBT atrasava também. Acabava a novela da Globo, entrava o filme ou a série. Aconteceu isso também com Pássaros Feridos, que foi um case nos anos 80, foi a primeira série que bateu a Globo, né? E foi o SBT que passou, e é um drama. É uma série muito legal, Pássaros Feridos, com o Richard Chamberlain, e, se eu não me engano, são 10 episódios de 1 hora. Quem nunca assistiu, vale a pena, porque até hoje ele é legal, ele é atemporal, né? Ele já se passava no passado. Mas, enfim. E aí, quando eu era criança, além de você ser criança e não ter noção de tempo, mais ou menos essa falta de tempo que a gente está sentindo na quarentena, você perde meio que a noção de espaço e tempo. Quando você é criança, você não sabe se você acordou às 6 da manhã, às 11 da manhã ou às 3 da tarde. Então, ia assim, ó, tá de tarde, eu vou lá assistir. Então, o que eu assistia? No meu caso, eu devo muito ao Capitão Ásia, que era um programa que passava na TV Tupi, e lá eu assisti Ultraman, Ultra Seven, O Regresso de Ultraman, eu assisti Spectrum Man, eu assisti Fantomas, eu assisti A Princesa e o Cavaleiro, eu assisti que mais? Speed Racer. Speed Racer era o Cavaleiro do Zodíaco da época. Se tivesse toda a mecânica de licenciamento, de brinquedos, Speed Racer, e aí eu tive ainda a oportunidade de entrevistar o Capitão Asa antes dele falecer, 1 ou 2 anos antes dele falecer para a Henshin, né? E ele falou que a hora que entrava Speed Racer, explodia. E assim, quando eu era criança, eu não sacava algumas coisas lá, ele ficava fazendo propaganda da bala Juquinha, né? E ele falava, vou mandar 1 tonelada de bala Juquinha aí para a cidade e tal. E aí hoje em dia você pensa, nossa, mano, o cara vai mandar 1 tonelada de bala, deve ter algum dentista que é amigo dele, né? Algum gastro que é amigo dele, que ele já vai indicar que ele vai matar as criancinhas com bala, né? Enfim, então eu assisti esses clássicos, ainda peguei algumas reprises na Record, eu peguei Pinóquio da Tatsunoko, que é o boneco mais filha da mãe da história dos animes. Quem nunca assistiu, assista. Mano, o que ele fez com o vovô Gepeto. É uma pena que hoje em dia você não encontra com a dublagem original, né? Mas você encontra algumas coisas aí com a dublagem que passou na Fox Kids, que é a dublagem da VTI, que perdeu o jargão principal do Pinóquio, que era ele gritar, vovozinha! E aí virou só papai. Mas enfim, já era a versão da Seiban, então eles deram umas mudadas. Passou na Globo também, uma época, na TV Globinho. Alguns clássicos da Tatsunoko, que passavam na Fox Kids, eram coisas dos anos 70, anos 60, que eram inéditas aqui no Brasil, como a Abelhinha Hutt, nunca tinha passado aqui, que é um dos símbolos da Tatsunoko. O símbolo da Tatsunoko é um cavalo marinho, né? Mas esse anime é bem clássico e era inédito. Por falar na Tatsunoko, o primeiro anime que eu lembro de ter assistido foi As do Espaço, que é o primeiro anime produzido pela Tatsunoko. Já era reprise, ainda era em preto e branco, né? Assim, a série é em preto e branco. Só que eu acredito que tudo que eu assistia no começo era em preto e branco, porque ter TV a cores era um mega luxo. Sim. Então eu demorei um pouco. Mas por essa série, eu peguei os classicaços. Quando você entrou na Herói, já no começo, quando ela nasceu, ou ela já tinha lançado algumas edições? Ou você... Eu entrei logo depois da 1. Ah, tá. Eu tenho até hoje alguns amigos, alguns que trabalhavam lá na Devir, alguns que eram amigos de troca de material, né, em fita VHS, algumas coisas em fita cassete. Eu tenho algumas aqui, eu até mostro se você quiser. Que são os áudios. Tinha um colega lá do Rio que gravou os áudios do Regresso em Ultraman em fita cassete, que não tinha vídeo. Então ele gravava os áudios. E aí são esses áudios, vocês aí que compram lá na Liberdade aqueles DVD do Regresso de Ultraman, os áudios que foram inseridos na minha coleção de LD, que eu fui trocando, passando para os amigos, e o áudio são dessas fitas cassete. Você ouve passarinho, cachorro, você ouve um monte de coisa lá que o cara punha
o gravador ali do lado da TV e gravava. Agora com a internet tudo é mais fácil, né? Mas antigamente tinha que ficar Tudo. garimpando coisa, né? Na Liberdade, o pessoal pegava um monte de coisa, VHS, e aí copiava. A cópia ia assumindo, né, a imagem. É, 10ª geração da cópia, você viu os vultos. sim. Quando que você. Como é que foi a recepção? Ou quando vocês perceberam que a Herói na época estava dando certo? E na época era o que? Era por carta, as pessoas ligavam? Como que você tinha esse feedback? Cara, foi imediato, o negócio foi imediato. Foi imediato, porque assim, eu entrei na 2, né? Entre a 1 e a 2. A matéria de capa eu praticamente não foi assinada por mim, mas praticamente eu ditei para o Júnior, ele ia digitando ali no Macintosh, ainda não era. Na verdade, não era Mac ainda, era um Apple, né? Que depois aí padronizou o Mac, que era aquele que era uma torre e tinha um monitorzinho pequeno. Parecia uma CPUzinha, um monitor, é um dos primeiros, antiguíssimo, mas era na época top, né? Então, aí eu escrevi a matéria da China, que foi na terceira capa, na verdade. Não foi nem no miolo, foi ali na terceira capa, e aí a partir dali eu comecei a escrever todas as matérias de Cavaleiros, e comecei a escrever outras coisas, escrevi de Oitavo Homem, né, a série que tinha acabado de sair na época, né, o OVA, enfim, várias coisas. Mas da Herói dava para sentir por telefonema, pela quantidade de cartas que chegavam. Foi uma coisa muito instantânea, porque nunca tinha tido uma revista especificamente igual aquela, e saiu na hora que explodiu a febre de Cavaleiros. Explodiu junto. A única coisa parecida que eu cheguei a vivenciar, na verdade, foi quando a JBC, lá pela JBC, a gente lançou a primeira versão de Sakura, Card Captors, e Samurai X. Samurai X já estava, né, no ar, então já tinha vindo com aquela onda, e Sakura a gente conseguiu correr com a produção e lançar no dia, na semana que estreou na Globo. Porque só foi passar no Cartoon muito tempo depois, né? E depois no Boomerang, né? Mas primeiro era TV aberta. Acho que Dragon Ball Z que foi o primeiro que foi depois para TV a cabo, ou foi antes na Band? Agora eu fiquei meio... Não, acho que foi primeiro no Cartoon, que eu lembro que eu vi o anúncio, a chamada do Dragon Ball Z e falava Dragão Z. Aí, como eu conheci o pessoal do Cartoon, eu liguei lá para Larissa, né? E falei, Larissa, que desenho é esse Dragão Z? É Dragon Ball Z, né? Não precisa nem falar Dragon Ball, né? Não precisa fazer a pronúncia em inglês, é Dragon Ball. Aí lá, ai meu Deus, tá assim, tanto que acho que os 5 primeiros episódios, a primeira dublagem Dragon Ball Z tá assim, Dragão Z. Aí depois eles consertam porque eu avisei. Isso é a história que nem sabem. Igual a chamada do Samurai X, que falava Kenshin Mura. Kenshin Mura, tem. Aí eu, Larissa, quem é Kenshin Mura? É Kenshin Himura. Aí eles mudaram e deixaram só Kenshin. Eles tiraram o sobrenome. Aí ficou, não, Kenshin e tal, sabe? Aguarde em breve Samurai X no Cartoon Network. Você ficou responsável ou ficou trabalhando para a Herói por quanto tempo? Cara, eu peguei toda a parte Acme, aí teve um dia, no mês de julho, acho que de 97 ou 98, aí chamaram a gente lá, os dois donos, né, o Rogério de Campos e o André Forastieri, e chegaram, nós temos uma boa e uma má notícia. A má notícia é que está todo mundo demitido. Todo mundo mesmo. A boa notícia é que semana que vem não, amanhã está todo mundo contratado, porque a gente vai mudar de Acme para Conrad. Então eles fizeram um acordo que até hoje eu não sei direito, tinha uma empresa LMX de publicidade aqui no Brasil envolvida, eles falaram que a Conrad na verdade era uma editora americana, acho que de Los Angeles, mas isso nunca soube direito, e para mim também tanto fazia.
Aí a gente entra no final da Herói, né? A Herói clássica, mas já com formatão. Foi a última, foi uma sequência de capas equivocadas. Eu briguei muito na época com o André por causa das capas, né? Era eu e o Ricardo Matsumoto nessa época que cuidava, né? Mas a gente teve uma... Porque Buffy, a Caça-Vampiros, Xena e Hércules estavam explodindo e existia uma resistência boba por parte dele de não querer abordar essas séries. E eram séries muito legais. Sim. Entendeu? Não era nem questão se eu gostava ou não, porque para a revista não interessa o que você gosta. O que interessa é o que o público quer. E estava explodindo. E ainda era aquela época que você não achava material. Né? E eu lembro que eu falei com o pessoal do SBT e eles mandaram um monte de cromo da Xena, um mais legal do que o outro. Assim, cara, acho que tinha umas 10 cartelas com uns 20, 30 cromo. Era cromo. Entendeu? Tipo slide. Que era um material promocional, do Hércules, né? Da Buffy eu tinha bastante coisa, porque eu já estava acompanhando já há algum tempo pela Fox, né? E a Sarah Michelle Gellar estava fazendo muito sucesso. Enfim, e a Xena e o Hércules era todo mundo pelado naquela época, né? Todo um monte de guerreira siliconada, Sim. que coincidia com a época dos animes e tudo, né? Era a época, o auge do silicone iniciado, acho que lá no SOS Malibu pela Pamela Anderson. Sim. Então, era o caminho. E independente disso, as séries eram muito legais, são legais até hoje. E aí eu lembro que a gente deu um Leonardo DiCaprio na capa, por causa do Titanic, e aí compramos uma foto esqueci o nome da atriz da Xena agora, mas uma foto, foi uma foto comprada, oficial lá, mas era ela de atriz, ela não estava de Xena, era ela vestida de preto lá, e o Leonardo DiCaprio, por causa do sucesso lá do Titanic, resolveram apostar no Homem da Máscara de Ferro, que sequer fez sucesso. É um filme bem fraco, apesar de um baita elenco. Eu lembro que a versão dublada é o Wendell que faz o Leonardo DiCaprio, se eu não me engano. Mandaram aqui Lucy Lawless, o nome dela. Isso, Lucy Lawless, que depois fez há pouco tempo a versão da Morte do Demônio, a série, o Evil Dead, que foi cancelado há pouco tempo. Ela é uma das principais. Ela é casada com o Robert... Não é o Pattinson, é Petro... É um dos sócios do Sam Raimi na produtora. Então ela já era casada lá na época da Xena com ele. Olha só, ela fez Agents of S.H.I.E.L.D. também, fez algumas coisas, se eu não me engano. Fez. Acho que ela participa de Arquivo X, depois que acaba a Xena, ela fez uma participação numa das últimas temporadas também. Acho que ela fez bastante coisa, a Lucy Lawless. O que você conseguia acompanhar as coisas? Você conseguia ainda ser fã? Dava tempo de assistir coisas, ler? Naquela época dava. A gente não tinha internet, não tinha streaming. Você tinha que batalhar por aquilo que você ia assistir. Né? Era um investimento. Imagina, eu lembro até hoje, quando eu fui lá na Haikai, aliás, a Tereza lá da Haikai, que todo mundo conhece, né, pelo menos desse meio aqui de São Paulo, ela, nos bastidores, ela tem uma importância gigantesca para esse cenário. Porque ela, que foi a primeira pessoa, junto lá da Fonomag, da Casa ONU, né, das livrarias tradicionais, mas ela deu um acesso a um outro material que ninguém tinha. A CDs, LDs, fita VHS na época. Uma das capas mais legais da Herói, do filme do Abel, é um VHS que eu comprei dela, que eu lembro na época, custou $90. Caramba. E eu falei, putz, mas Tereza, $90 por um VHS, eu não lembro se foi 90 ou $100, mas era isso. Ela que VHS já é fora de linha, então é mais caro. Aí eu, tá bom, vai. Aí essa imagem foi usada, eu tenho guardado até hoje. Essa imagem foi usada numa das capas da Herói, que é o Seiya, assim, de lado, de perfil, e o Abel de perfil, e no meio corta um raio meio lilás, meio rosa. Puta capa linda, aquela imagem valeu.
Então, era difícil você conseguir, veio um. Só aquele VHS que eu pedi, que eu encomendei. Quando veio o primeiro LD box que eu pedi, foi a época que começaram a sair os LDs box, né, os Laserdiscs, que quem assistir apenas um show sabe o que que é. A mídia proibida que foi destruída pelo VHS e pelo DVD. Sim. Mas, enfim, era um discão, né? E aí você usava os dois lados. Tinham 2 episódios de cada lado. Você virava igual um LP de música. Só que ele era prateadão, né? Igual um DVD, só que gigantão. É que aqui quase não fez sucesso, né? Não tinha nada aqui. Eu vi uma vez um player desse, mas... Eu tenho os LDs, obviamente, tenho o player para poder até hoje, mas era muito difícil. Conseguir o player foi difícil e conseguir os LDs mais difíceis ainda. E aí eu lembro quando ela trouxe o primeiro, cara, eu lembro que acho que custou $400, a primeira parte do Regresso de Ultraman, e foi uma mistura, era ainda a Haikai no subsolo ali do Trade Center, não é aquela Haikai que todo mundo conhece hoje lá no fundo do corredor, né, na parte de cima, era na parte de baixo, que era mais papelaria do que de brinquedo. E velho, cara, eu lembro que não tinha nem cartão de débito ainda, era cheque ou dinheiro. Eu lembro que a hora que ela falou que custou $400, eu lembro da gota de suor Imagina. escorrendo aqui. E eu falei, puta, cara, e agora? Que era aquela mistura de entusiasmo com desespero, né? E aí eu falei, puta, foda-se, agora já foi, né? E foi duro, foi difícil, mas Valeu a pena. valeu a pena. Aí veio o segundo, aí eu pedi Ultra Seven, e eram sempre em 2. E o legal, cara, é uma pena que eu devia ter, se a gente fosse tocar nisso, eu mostrava aqui para vocês, não tão difíceis. E é legal que é uma caixona gigante e vem um conteúdo junto, não é um booklet, é um livro mesmo, no tamanho do Laserdisc, que é grandão, quadradão, com muito material, muito material. Foi nesse LD, inclusive, que vem uma informação muito louca, que é oficial, que Ultra Seven se passa antes do primeiro Ultraman. No LD, vem a informação que Ultra Seven se passa em 1984. A série é de 67. Tá. Mas ela era futurística. Ela não se passava em 67. Ela se passava em 84. E o primeiro Ultraman se passa em 89. Ou seja, 5 anos depois que o Ultra Seven veio para a Terra, que veio o primeiro Ultraman. Nossa, deu bom agora, né? Tem alguns fãs de Ultraman que estão aqui até conversando estão aqui lendo a gente. Eu nem imaginava que tinha essa coisa de tempo nos primeiros Ultramans. Então, eu só vi nesses 2. Acho que depois é de acordo com o ano. Entendeu? E não sei se isso a Tsuburaya, sei lá, com o tempo alterou para considerar a 66, 67, 71 e assim por diante. Né? Mas só nesse LD do Seven que tem essa data, essa informação, que se passa em 84. E desse material, e aí com isso você conseguiu também gerar material. Um monte de matéria, tudo. Isso virou tudo matéria na Herói e na Henshin. A gente fez um especial, eu e o Nagado, a gente dividiu uma matéria em 2 partes do Regresso de Ultraman, que foi todo o material desse Laserdisc do Regresso, a gente usou nessa matéria. Que acho que foi a única matéria dupla assim, que foi feita na Heróizinha, ainda na Herói Gold, foi com esse material. E aí depois na Henshin e tal, aí a Henshin era mais só eu do que qualquer coisa, depois entrou o Ed, né, o Nagado colaborou durante um período, mas aí era só esse material que eu tinha, sempre foi, né, o material não só japonês, mas de quadrinho, de séries brasileiras. É que eu não lembro, tinha um colecionador do interior de São Paulo, que era o cara que sempre fazia
as matérias de Hanna-Barbera, de Looney Tunes, porque ele não adiantava só, não tinha Wikipédia, não tinha Wikipedia, entendeu? Ou você tinha livro, ou você tinha memória. Tanto que... Não, mas porque informações, por exemplo, como um dos primeiros tokusatsu que passaram aqui no Brasil, que é Agentes Fantasmas, eu só soube porque um colega meu, um dos caras que me indicou, inclusive, para Herói, o Álvaro Omini, tremendo desenhista, tá no mercado até hoje, ele era uma das pouquíssimas pessoas que assistiram, ele tem acho que uns 10 anos a mais do que eu, assistiu Agentes Fantasmas e lembrava, porque não foi uma série que fez sucesso, mas passou e é quase o primeiro Sentai, né? Tem gente que considera, porque eram acho que 4 agentes, só que eles não eram coloridos, era uma série em preto e branco, eles só tinham um capacetinho, entendeu? E eram uns agentes que meio ninja, tal, uma coisa assim. Eu só vi foto. Eu sei da existência, só vi foto, tal, mas nunca assisti um trecho nem nada. Né? O Nagado, por exemplo, era o cara que lembrava que a versão live action de Lobo Solitário passou no começo do SBT. Entendeu? Aí eu lembro, quando ele comentou isso, eu lembro de ver chamadas, mas eu nunca tinha relacionado aquilo ao live action do Lobo Solitário. E passou no SBT, dublado, tudo. Então, a gente começou a registrar isso na Herói e depois na Henshin. Porque não existia esse registro. Então, se você procurar hoje, acho que nem, ou talvez a fonte correta, certa, é Herói e a Henshin. Lá tem as datas, o número de episódios, onde passou. Hoje já mudou, né? Tipo Jasper. Né? A Henshin pega até a Locomotion. Né? Aí o que veio depois, né? E o Toonami do Cartoon. Sim. Né? Então, você considera ali até Dragon Ball Z, Cavaleiros, Yu Yu Hakusho, Sakura, Inuyasha no Cartoon, e na Locomotion, Evangelion, Saber Marionette J, que é o Lupin terceiro, né? The Third. Enfim, até ali. Aí depois streaming, tudo que veio depois já não existiam mais as revistas, não tinha o que fazer. De falar que eu sinto uma falta da Locomotion, quer dizer, sentia, né, na época, porque eu gostava da Locomotion. Acho que eu assistia mais lá do que no próprio Toonami e coisas do Cartoon assim. Não sei que a Locomotion puxou essa coisa de anime bem antes. Né? A Locomotion passou a versão em anime do Red Baron. Então, Barão Vermelho. Eu adorava ele. Barão Vermelho. O Cliffhanger, eu fui assistir porque eu sabia que era o Lupin. E a versão, é o primeiro, é do Miyazaki. Né? E se eu não me engano, o Lupin era dublado pelo Peterson Adriano. O primeiro Bart Simpson. O primeiro Anakin Skywalker. Sim. Né? Enfim. Tinha muita coisa legal. Cowboy Bebop só lá passou. Era legendado, mas eu consegui assistir Cowboy Bebop inteiro por causa da Locomotion. Eu vou entrar um pouco sobre Henshin. O pessoal que está assistindo, quem quiser fazer pergunta, tem um campo aqui do lado dos comentários que é um ponto de interrogação. Você pode clicar lá e fazer sua pergunta. Já tem pergunta aqui, daqui a pouco eu já faço. Pra gente, não sei se para não estender muito, para não te amolar, mas e aí a Henshin, como que é esse surgimento da Henshin? Porque eu assinei Henshin, eu lembro, eu tenho uma lembrança muito forte com dublagem. Você mudou um pouco a cabeça, o modo de fazer entre a Herói e a Henshin, ou tinha uma receita? A receita de bolo era a mesma? Não. Eu considero a Henshin a evolução da Herói. Mesmo a última Herói que eu fiz foi a Herói 2000. O projeto é praticamente meu também, mas na época depende muito da empresa, da editora. O que eles querem também. Nenhuma revista era minha. Né? Eu me considero um dos co-criadores da Herói, embora eu tenha entrado na 2, porque eu mudei a linguagem,
eu mudei o conteúdo, o material, né? Da mesma forma que o Júnior também tem sua parcela de criação do herói, porque ele deu uma ideia que eu achei sensacional e que foi o que lançou todo mundo que escrevia, inclusive eu e o Nagado, assim, a sermos conhecidos, porque normalmente você assinava e colocava o nome lá no final da matéria. Aí acho que ele pegou isso da Wizard americana, e aí eu lembro que ele colocou assim, Marcelo Del Greco veste sua armadura e percorre todo o santuário para contar os segredos dos Cavaleiros de Ouro. Cara, isso daí explodiu de um jeito, porque a partir daquele momento ele inseriu nós dentro das histórias. Na cabeça das crianças, quem estava lendo aquilo, imaginava eu correndo ali pelas 12 casas, até eu, a hora que eu li a primeira vez, e a partir dali, eu lembro que aí teve um guia do Batman Animated Series, que era uma outra coisa que me incomodava muito, que era, sempre que tinha guia de episódios, cada um traduzia os episódios de acordo como bem entendia, né, principalmente os títulos. Eu não, desde a Herói, ali, acho que esse foi o primeiro guia de episódios que eu fiz. Eu gravava todo sábado, todo domingo de manhã, o Batman no SBT. Acordava cedo para botar o VHS lá, a fita, tinha que acordar pelo menos uma hora antes, porque às vezes eles começavam antes, outras vezes eles começavam depois, então eu ficava lá esperando para gravar. E aí eu peguei episódio por episódio, coloquei o título certo, o título correto, bonitinho, e isso eu fiz várias vezes, teve até duas ou três, com guia de episódios, acho que foram 3, foi uma com Cavaleiros na capa, aí depois teve uma que foi Sailor Moon na capa, e uma terceira, que era a versão do Oranger, de Power Rangers, que acho que foi a terceira. O Zell, isso. Foram, acho que essas 3 só de guia de episódios. E em todos eu fazia isso. Eu reassistia para escrever episódio por episódio e colocava o título correto. Eu fiz do Black, eu fiz do RX, eu fiz o Speed Racer. Imagina, Speed Racer, hoje é difícil você encontrar os nomes corretos de cada episódio da primeira dublagem. Imagina naquela época. E eu consegui porque eu tinha um fanzine guardado antigo de um cara que tinha colocado os títulos certinhos. Enfim. Mas aí, voltando para a Henshin. A Henshin propiciou coisas que na Herói eu não podia. Eu tinha muito mais liberdade, porque eu tinha praticamente, não vou dizer 100% do controle, porque eu criei o projeto, eu levei o projeto para a JBC por causa do Ultraman Tiga. Na verdade, a JBC ia lançar a Ultraman World, que ia ser a revista oficial do Tiga no Brasil. Que eu já tinha criado a Nintendo World, eu já tinha criado a Pokémon Clube, e aí eu estava com os direitos do Tiga, e eu levei para a JBC. Como a Record tirou do ar, eu falei para segurar, não vamos fazer a revista agora, senão a gente só vai queimar e todo mundo vai perder dinheiro, não vai valer a pena. Então, enquanto eu tentava desenrolar o problema do Tiga, a gente fez a Matinê e a Henshin. A Matinê, na verdade, eu queria que se chamasse Action, ou só Ação. Só que não pôde, porque existia Ação Games. E ficava muito parecido, tem leis, regras que não permitem nomes similares, ou nomes simples. Por exemplo, a Herói teve que virar Herói Gold. Herói Gold era para ser um especial chamado Herói Gold, para ser toda dourada, de Cavaleiros de Ouro. Aí saiu esse especial, que na verdade se tornou normal, exatamente porque entraram com uma lei lá, tinha um problema que não podia se chamar só Herói. Então, a partir dali, se chamou Herói Gold. Olha só. E aí a Henshin, eu não sei como a Henshin não caiu nisso, porque era um nome estrangeiro e era muito diferente. Quando eu saí da Herói, eu já tinha esse nome na cabeça. E aí, coisas que lá na Herói não gostavam, como dublagem, você conta nos dedos. Né? Eu só consegui entrevistar na Herói Cavaleiro do Zodíaco. E só os principais. Primeiro foi o Hermes, e a capa nem era Cavaleiros. A capa foi do Robin, do Batman Eternamente. Eu lembro disso. O Chris O'Donnell. O Chris O'Donnell. Mas ele de Robin. Foi tipo a primeira imagem dele de Robin. Imagina, velho.
No auge de Cavaleiros, porque a matéria era de dublador, e era o Seiya, era o Hermes, optaram por colocar o Chris O'Donnell em Hobbit, num filme ruim. O filme é ruim. O pessoal lá, o André, o Forasta, o Rogério, eles já vinham de outras revistas de cinema. E o pessoal mais antigo de cinema odiava a dublagem. Entendi. Sempre odiaram, nunca gostaram. E o termo acho que é odiar mesmo. Desprezo absoluto, porque tinham dublado, desde sempre tiveram dublagens boas, tiveram ruins. A primeira dublagem de Star Wars, lá de Guerra nas Estrelas, dublaram Rebels, traduziram como revoltosos. Aí você fala, caralho, mano, de rebelde para revoltoso, mas por que inventaram? É uma coisa tão simples, entendeu? E Estrela da Morte, que era a Estrela Mortífera, tinha umas coisas bizarras na dublagem original dos 3 primeiros filmes. Então eles tinham até um motivo, mas eu sempre curti por causa de séries, de TV, entendeu? Me chamava a atenção quando mudava a voz, né? O Homem de 6 milhões de dólares, por exemplo, quando muda a voz, eu achei super estranho. O Batman, do Adam West, a última temporada, saiu aqui de São Paulo e foi para o Rio, mudaram as vozes, e a voz do Ultra Seven na terceira temporada. Né? Caramba, mas por que mudaram? Mudaram todas isso aqui. E foi me chamando a atenção, me crescendo a curiosidade e tal, e acabei na Herói tendo a oportunidade de começar a ir nos estúdios, na Gota Mágica. E aí, na Henshin, eu falei, não, aqui na Henshin eu tenho liberdade, não tenho essa frescura, vou criar uma sessão fixa. Então tinha a sessão fixa de entrevistas lá no Japão, né, que a gente chamava de páginas amarelas, igual a Veja, né? Então a gente sempre trazia um entrevistado fudido, não tem outro, né? A gente começou, se eu não me engano, a primeira Henshin foi a Fuji, do Ultraman, a atriz que fazia a Kiko Fuji. Aí depois, na segunda, foi o Leiji Matsumoto, do Patrulha Estelar, né? A gente chegou a entrevistar o Kurumada, a gente entrevistou o ator do Spectrum-Man antes dele falecer, entrevistamos o Girodan, ele tirou dúvida num monte de lenda, que ele era casado lá com a Kiko, e era mentira, deu risada, imagina, acham isso no Brasil? Não, nunca fui casado com ela. Tinham várias lendas, né? Entrevistamos o Susumu Kurobi, né, o Koji Muritsugu, né, alguns que a gente quis, todos cobravam, tá? Não eram entrevistas gratuitas. Não é igual você me chamou, opa, vamos aí. Entendeu? Todos cobravam ou um valor simbólico, como o Susumu Kurobi, ele cobrou $111. Porque ele é o primeiro Ultraman. Então, ele cobrou $111. Aí eu lembro que a gente tentou entrevistar o primeiro Goranger, o líder, que depois ele se não me engano, ele é o chefe do Oranger. Não, o Blue do primeiro, o Blue do Goranger... Não, o branco. Ah, sim, o primeirão. O Big One, sim, o Big One, aí ele depois ele faz Oranger. Então, ele pediu uma fábula, uma cacetada. Hiroshi Miyauchi. Hiroshi Miyauchi? Acho que é isso. Eu nem falei para não... porque eu não lembro. Aí o ator do Black também cobrou uma fábula, e aí a gente, putz, paciência. Que a JBC na época tinha redação também no Japão, por causa da Made Japan e por causa do jornal, o JTB, o jornal Tudo Bem, que era para os DKSEGs. Então a gente tinha equipe lá. Então eu mandava as pautas, de mangá eu quero esses caras, de Tokusatsu eu quero esses caras. Aí a gente foi na academia de dublês, a gente entrevistou o Sweet Hector de um monte de Sentai, de Metal Hero, ele foi o Godzilla. Então isso tudo, só a Henshin até hoje teve. Talvez no mundo. De verdade. Talvez só a gente teve. Da mesma forma que quem primeiro anunciou Dragon Ball Z na Globo foi a Henshin. Quem anunciou a saga de Hades primeiro foi a Henshin. Né? Eu lembro que ainda tiraram o sarro, que aí o pessoal lá do Cabo Zodíaco,
eles replicaram a notícia e começaram a tirar sarro, falando, vai ser a saga dos Cavaleiros de Aço, para onde eles foram. Mas teve isso. E dublador, eu fiz questão de ter uma sessão, que aí ela foi batizada A Cara da Voz, que foi o Júlio Moreno que teve essa sacada, essa ideia. Hoje o Marco Ribeiro meio que empresta no Instagram para fazer os vídeos dele, ele fala A Cara da Voz. Mas originalmente era Henshin, A Cara da Voz. Né? Inclusive ele foi entrevistado para falar do Yusuke. Na época nem se imaginava que ele ia ser o Homem de Ferro. Sim. Né? Mas ele falou do Yusuke, ele falou de outras coisas lá, Vida de Inseto, que ele faz o Flick, ele fala de Toy Story, que ele é o Woody, né, de Barrados no Baile, que eu era mega fã de Barrados no Baile, ele fazia o Dylan, né, ele fazia o mesmo ator, né, o Luke Perry, que faleceu, teve um AVC há pouco tempo, morreu super novo. Sim. Ele até comentou que ele fazia ele no Riverdale, que tem na Netflix, e em algum outro canal acaba, que eu não sei qual que é. Mas, enfim. E aí, Guilherme Briggs, cara, o Briggs, velho, na época da Herói, ele me mandou uma carta endereçada para mim, com um desenho do Freakazoid, desenho lindo do Freakazoid, aliás, e se apresentando e pedindo para ser entrevistado. Olha só. E ele pedindo para ser entrevistado e falando que ele era o Freakazoid, o Boom de Fora, que ele fazia a nova geração, né? Ele é o primeiro, não é Borg, Klingon. Eu não lembro o nome do personagem, mas ele era o Klingon da nova geração, ele é a primeira voz, depois mudou. Enfim, e aí ele tinha acabado de ser escolhido para ser o Han Solo para as edições especiais do Star Wars, né? Que vieram ali no finalzinho dos anos 90, antes da Ameaça Fantasma. E ele pedia na carta, olha, não, porque é um grande sonho, agora eu sou Han Solo, tal, se você pudesse me entrevistar, tralalá, E depois, realmente, ele me deu várias entrevistas. Ele deu uma entrevista para Henshin, na época ele estava fazendo, acho que foi o primeiro anime que ele fez, que foi Cavaleiros de Moon Call. Nossa. Passou na Fox Kids. E ele era o professor aloprado que tinha lá. Mas aí eu aproveitei que ele tinha outros personagens. Mas ele não era nem o Guilherme Briggs. Sim. Né? E aí depois ele me deu entrevistas sobre Transformers. Foi uma revista pôster que eu fiz para Preview, na época da Sampa. Né? Enfim. Mas o importante é que eu queria ter essas entrevistas, e principalmente com os dubladores mais antigos. Então, eu consegui fazer com o Ionei Silva, que eu cheguei a trazer ele para uma Ultracon aqui, que ele é a voz do Go, né, do Hideki Go, do Regresso de Ultraman. Ele é o primeiro mestre dos magos da Caverna do Dragão, ele era o Bareta. Nossa, ele fez muita coisa. Ionei Silva era um dos grandes dubladores. Eu fiquei muito triste, cara. Foi como se eu tivesse perdido um parente o dia que ele faleceu. Né? Aí eu consegui entrevistar, trouxe também o Celso Vasconcelos, Ultra Seven, aqui para São Paulo, para uma outra conta também. Mentira, é o primeiro Optimus Prime. Eu não sei se já existe, se tiver até te peço perdão, mas existe alguma plataforma ou alguma coisa para quem quer rever esse material da Herói e da Henshin? Então, tá nos planos, só que não depende só de mim, e é um material que você tem que resgatar, tem muita coisa, né? E aí tem umas histórias meio estranhas no meio, porque aí me leva, será que eu quero mexer nisso? Sei, entendeu? Eu não fui chamado, por exemplo, para os 20 anos da Herói, e não fui chamado para os 25 anos da Herói, para o painel. Dos 20 anos eu meio que, não, tá bom, vai, deixa para lá. Mas dos 25 anos, eu falei com o André e com o Forastieri, falei, porra, cara, de novo você não vai me chamar? Nem eu, nem o Nagado. Nós que somos heróis. Mas aí entra um monte de coisa de vaidade, né? Ele se coloca muito como o criador da Herói. Ele é um dos criadores da Herói. A participação dele foi absurda, super mega importante.
entendeu? Com certeza, se não existisse ele, não existia herói. Da mesma forma que se não existisse o Mauro Martinez dos Prazeres, não existia herói. Se não existisse o Franco de Rosa, não existiria herói. Se não existisse o Carlos Casamata, não existia herói. Que são os três que criaram o herói. Se você falar assim, quem teve a ideia? Foi o Franco de Rosa. Entendeu? Que é um cara que não é nem muito reverenciado, lembrado, mas é um tremendo desenhista, escreveu muita coisa, ele fez Avilões, por exemplo. Ele trabalhou muito com o Peixoto, na época da Sampa, também muita coisa, Japan Fury saía pela Sampa, que também lançava a Herói. O começo da Herói é Acme e Sampa. A Acme era o estúdio que produzia Herói. A Sampa era a editora que bancava, que financiava e distribuía, recolhia, era o investidor mesmo. Entendeu? Eram duas empresas, era uma parceria. Entendeu? Mas não assim, o pessoal da Sampa, eu sei que quer fazer alguma coisa digital, e eu e o Ed, a gente tenta colocar isso, os da Henshin, que da Henshin existe o material completo. A gente tem ainda em DVDs os arquivos, inclusive as matérias completas, porque ali não é igual a internet que você escreve, né? Imagina, eu já falo pra caramba, a hora que eu ia lá escrever, aí você tinha que reduzir, diminuir para entrar no tamanho da matéria. Uma lauda tem 1.400 toques, né? Uma dupla da Henshin cabia uma lauda e meia, muito duas laudas. Imagina você fazer 2.800 toques para falar de Jaspion. É muita informação, é muita lembrança, é muita coisa. Então, mas aí você tinha que pegar e reduzir. Mas existem esses projetos da Henshin, é mais fácil. É só uma questão da diretoria topar, porque também tem que ter um investimento nisso. Sim. Né? A JBC, como todo mundo sabe, foi a primeira editora aqui do Brasil a investir em formatos digitais dos mangás, mas ainda é uma coisa relativamente nova. Né? Tem 3 anos. A gente pode ter mais de 500 volumes de mangá já publicados, mais os simulpubs, tal, que são publicados ainda toda semana. Sakura Clear Card é mensal, mas Eden Zero ainda é semanal, o Seven Deadly Sins foi semanal, o Heroes foi semanal, então isso só a JBC fez. Mas para pegar os arquivos, converter, não está nem em design, está tudo em PageMaker, né? Então tem que converter, tem que ver, requer um custo, e é uma coisa, na verdade eu queria fazer livros também, eu queria fazer livros das entrevistas que a gente teve, mais ou menos igual ao Confins do Universo lá do Sidão, do Sidney Guzman, lá o pessoal dele, já fizeram das entrevistas, a gente tem um material muito vasto e que só a JBC, só a Henshin tem. Né? Da mesma forma, aquele material da Herói, é que da Herói, como era mais amplo, eram matérias mais fechadinhas, é um pouco diferente, é mais para matar as saudades da revista mesmo. Mas questão de conteúdo, entendeu? De conteúdo, a Henshin é muito mais rica. Por isso que eu te falei, eu sempre enxerguei a Henshin como uma evolução natural da Herói. Elas são primas. Eu tenho uma boa e uma má notícia. O tempo acabou. O tempo acabou e aí a gente nem entrou em Ultraman Tiga, que era uma pauta, e tá aqui, falta 1 minuto. Quer emendar? Vamos emendar, vamos ir. É que o Instagram derruba. Quer fechar e começar outra? A gente fala mais um pouquinho. Então vamos só mais um pouco, porque também tem outras lives rolando. Vai ter uma live de um parceiro nosso daqui a pouco com o seu Nelson Sato. Eu também não quero atrapalhar a live deles. Mas meu, nosso parceiro também. Então, com o Jaspion. Eu vou derrubar essa aqui, então. Tem que fazer umas postagens. Em 1 minuto eu volto só pra gente falar de. Ou você quer marcar pra amanhã? Eu tô em casa. Vamos, então, a gente se fala. Então vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar essa pra te introduzir aqui para as pessoas. Isso aqui vai ficar guardado. Eu te agradeço a oportunidade. E aí eu vou pedir depois pra gente marcar um outro dia pra você voltar, pra gente falar de Ultraman Tiga. Tem Jaspion, tem um monte de coisa. Então, muito obrigado de verdade. Agradeço mesmo. Eu que agradeço. A gente aqui nessa nossa live especial Dia da Toalha, Dia do Orgulho Nerd, aqui com o Marcelo Del Greco. Agradeço o pessoal que assistiu. E vamos marcar uma parte 2, então. A gente marca outro dia com calma.
Tá? Mas legal. Assim dá para anunciar, dá para avisar. Dá, De boa. com calma, a gente faz com calma. Marcelo, De muito boa. obrigado. Obrigado mesmo, viu? Eu que Gente que agradeço. assistiu. E aí a gente faz Valeu, pessoal. as perguntas deixa pro próximo. Action, action, machine, man.